Olá! Como não poderia deixar de ser, gostaria de começar agradecendo o apoio de vocês. Inclusive, outro dia, eu vinha pela rua quando um conhecido me chamou para comentar sobre o programa. E quando eu perguntei se já havia visto os 2 primeiros episódios, ele me respondeu que sim. E me disse que fora o Zé Nativo, que muitos de vocês conhecem, que havia compartilhado os programas com ele. Essa pessoa com quem eu estava ainda fez questão de me contar que, na verdade, o Zé Nativo havia compartilhado o vídeo com uma lista enorme de pessoas conhecidas dele. Por isso eu queria aproveitar a oportunidade para deixar registrado aqui o meu muito obrigado ao Zé Nativo por todo esse apoio. Eu sei que, assim como ele, muitos de vocês também têm nos apoiado continuamente. Então, para todos vocês, muito obrigado e continue nos apoiando. Isso é muito importante para nós. E se você ainda não o fez, acesse o nosso canal aqui no YouTube e assista aos episódios anteriores. Faça a sua inscrição no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E mais, faça seus comentários a cada novo vídeo. A opinião de vocês é sempre muito importante para que possamos sempre nos aprimorar. E não se esqueçam de deixar os seus likes e de compartilhar nossos conteúdos. Além disso, acessem também o nosso perfil no Instagram e o nosso site nos endereços que estão aparecendo para vocês aí na tela. Neles vocês terão acesso a novas postagens, links diretos para todos os vídeos do canal JMA TV no YouTube, fotos, história do canal e muito mais. E não perca o episódio de hoje, que está muito legal. Vamos lá? O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que veem tudo que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. No poema que acabamos de ouvir, chamado O Rio da Minha Aldeia, o autor, Fernando Pessoa, nos remete ao paralelo que traça entre o famoso e importante rio europeu, o Tejo, e o rio que ele chama o Rio da Minha Aldeia, no caso, o rio da aldeia dele. No poema, Fernando Pessoa destaca o tamanho e a importância do Tejo, mas afirma que, mesmo com toda essa relevância,
O Tejo não é mais belo ou mais importante que o rio da sua aldeia. Aqui em Nova Lima, intimamente ligado à história da cidade, nós temos o rio da nossa aldeia, o Rio das Velhas. Mas ao contrário do rio descrito por Fernando Pessoa, não só na pitoresca localidade ou no carinho pessoal de quem o relata, vive a importância do rio da nossa aldeia. Trazida por suas águas e as margens do Rio das Velhas, muita história desembarcou e se desenvolveu por aqui. Para além da importância para os povos antigos, cuja sobrevivência na região da sua bacia pode ser remontada a aproximadamente 12 mil anos, a relevância do nosso rio acompanha e, de certa forma, sustenta a história moderna da região. Assim como o Tejo, que é navegável, também o nosso Rio das Velhas já fora navegável. Assim como no Tejo, nas suas águas, navegavam em abundância riquezas de todos os tipos e origem. E com ainda mais importância, navegavam por ele a esperança e os sonhos de quem ia e vinha, além do progresso que trouxeram consigo. Toda essa movimentação faz do nosso Rio das Velhas um dos mais notáveis motores daquilo que pode ser chamado de núcleo formador do estado de Minas Gerais. Assim como o rio descrito por Fernando Pessoa, também o rio da nossa aldeia é para nós o rio mais belo, e nenhum outro rio, por mais belo ou importante que seja, é mais belo ou mais importante do que ele. Mas ao contrário do rio da aldeia dele, o nosso Rio das Velhas nos faz pensar e lembrar de muita coisa. E quem está ao pé dele não está só, mas sim acompanhado de tanta história quanto aquela da nossa cidade. Pensando nisso, e para ver o nosso Rio das Velhas de perto, nós aqui do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, fomos dar uma volta pelos encantos de Honório Bicalho. E vamos agora contar um pouquinho mais sobre esse cantinho tão charmoso da nossa cidade. Acompanhe com a gente. Inaugurada em 1890 e infelizmente demolida no final da década de 90, a antiga estação ferroviária de Honório Bicalho já foi o coração do movimento no município. Por ela circularam grandes riquezas locais, seja na forma do minério e do ouro transportados, ou ainda no leva e traz de passageiros, muitos dos quais ajudaram a formar a identidade cultural da nossa Nova Lima. A linha férrea que dava acesso à estação caminhava de mãos dadas com o famoso Rio das Velhas, trazendo consigo a promessa de prosperidade e o desenvolvimento da região, que naquela altura caminhava a passos largos. Encontros e reencontros, novos amores, despedidas saudosas, muitas histórias e experiências. Os mais antigos ainda se lembram com saudade e emoção das oportunidades que vinham carregadas nos vagões a cada chegada do trem. Com o desenvolvimento trazido naquela época, vieram também as mineradoras de grande porte, a exemplo da Companhia de Mineração São João del Rei e da mineração Faria Gold, além da cervejaria Gables, do imigrante italiano Fioravante Eugênio Armani, e que foi a primeira cervejaria artesanal puro malte de Minas Gerais, usando em sua confecção maltes selecionados ao gosto dos ingleses dessas duas mineradoras. Dessas duas mineradoras pode-se destacar com certeza a Companhia de Mineração São João del Rei, pela atuação decisiva no desenvolvimento local, pela marcante herança cultural e pela arquitetura tipicamente inglesa, impressa até os dias de hoje em diferentes regiões do município. Inicialmente batizada de Barra do Ribeirão dos Macacos pelo bandeirante Manuel Afonso Gaia, quando de sua chegada ainda no século XVIII passou a se chamar Honório Bicalho, isso em homenagem ao engenheiro homônimo que participou ativamente da construção das grandes ferrovias brasileiras, a exemplo da linha férrea local, que era a principal conexão entre os municípios de Belo Horizonte e Rio Acima.
Santuário de grandes riquezas naturais. A região é uma das mais belas de Nova Lima e suas densas e preservadas matas abrigam abundantes fauna e flora. Além de inúmeras trilhas, ladeadas pela famosa Banqueta de Matozinhos, que no passado canalizava a água necessária para a atividade mineradora do município. Um passeio por seus caminhos nos leva a descobrir diversas nascentes cristalinas que brotam da terra e formam verdadeiros véus d'água que abastecem maravilhosas piscinas naturais e irrigam o trecho da estrada real que passa pelo município, unindo bem-estar, saúde e deslumbrante visual, além do enriquecimento cultural e histórico em uma só caminhada. Despontando como exemplo mais vibrante dessa exuberância natural, a Cachoeira das 27 Voltas é algo que remete os pensamentos e o coração à grandeza das criações de Deus, trazendo paz de espírito e recarregando a energia dos que têm a oportunidade de observá-la em silêncio por alguns instantes. O caminho até ela é carregado de folclore regional e tem cerca de 16 quilômetros de trilhas, que se iniciam na Estrada Real e que levam a um lindo poço com quedas d'água e lindos borboletários às suas margens. Segundo a lenda, quem tenta contar as voltas do caminho que leva à cachoeira acaba perdendo a sanidade. O ecoturismo e a prática de esportes aqui tornam-se atividades obrigatórias para os amantes da natureza que procuram essa região. A variedade de atrações naturais chama a atenção para aquela que talvez seja a mais evidente das vocações atuais de Honório Bicalho. Suas pitorescas ruas e o charmoso conjunto arquitetônico com o que restou dos antigos Monserrats abrigam diversas manifestações culturais e festividades tradicionais, tais como a Cavalhada de São José Operário, que é uma bela encenação do estilo folgueto, representando a batalha entre Carlos Magno e o sultão da Mauritânia. A arena local, ela é decorada, comidas típicas são preparadas com esmero, os cavalos são ornados com lindos enfeites artesanais. E os cavaleiros, eles ficam impecavelmente caracterizados para a fantástica encenação da batalha que se repete a cada ano, tudo ambientado por música ao vivo. Além da cavalhada, merece destaque a festa do Jubileu de Bom Jesus do Matozinho, que é realizada anualmente no santuário do mesmo nome e construído em 1760. Ao longo de 11 dias, a festa promove romarias, missas e exposições do Santíssimo Sacramento. Isso além da procissão da imagem que acontece no último dia. É a maior festa do bairro e atrai milhares de romeiros e fiéis que vêm para agradecer ou ainda pedir graças ao Bom Jesus. Extremamente ligado às raízes da cultura e da culinária mineira, Honório Bicalho é também um cenário que resgata o ambiente das quitandas que exibem produtos e tradições das Minas Gerais e que foram esquecidos ao longo do tempo como resultado, infelizmente, direto das instalações modernas e da falta de tempo das pessoas. O potencial da região fica evidente com o apelo que estes estabelecimentos tradicionais estão voltando a ter, especialmente com o movimento mundial em busca de conforto e redenção das tradições que trazem de volta as memórias gastronômicas do tempo em que nossas avós, mães ou tias cozinhavam para nós com carinho e afeição. Esse movimento mundial de resgate, aliado à vocação natural da região, culminam na realização de alguns eventos gastronômicos que fazem menção e homenageiam as raízes mineiras, a exemplo da nossa Festa da Mandioca, que apresenta delícias tradicionais, encanta e une os munícipes e turistas que procuram a nossa região.
Meus amigos, e como é gostoso esse nosso pedacinho de Nova Lima, não é mesmo? Por diversas razões que foram cobrando seu preço ao longo dos anos, muito do que mostramos aqui já não existe ou não acontece mais em Honório Bicalho. Porém, muito vem sendo feito e resgatado, visando trazer de volta essa riquíssima vida cultural e turística desse local tão conectado à história do nosso município. E pensando nisso, o Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, está hoje aqui no estúdio com o secretário municipal de Cultura de Nova Lima, o senhor Djalma Ricardo Júnior, para um bate-papo rápido sobre essas questões. Pois não, secretário, é um prazer imenso recebê-lo no nosso estúdio. Djalma Ricardo Júnior, secretário municipal de Cultura. Secretário, no nosso programa nós abordamos Nova Lima ontem, hoje e amanhã. E no programa de hoje nós vamos ter um olhar no ontem, no hoje e no amanhã, lá em Honório Bicalho. E eu começo lhe perguntando, secretário, como que é essa história da cervejaria lá em Honório Bicalho? Bom, doutor Juarez, inicialmente um prazer poder estar conversando um pouco sobre isso, especialmente falando de Honório Bicalho, que é um lugar que me é muito caro, né? É um lugar que eu escolhi para viver, morar, já estou ali há mais de 20 anos. Muito então, bom gosto, pessoal. Muito obrigado. Bom, a cervejaria a Gabels, que hoje, inclusive, ainda existe em Belo Horizonte, mas ela era uma cervejaria que foi desenvolvida em Honório Bicalho por um italiano, e ele instituiu uma cervejaria, que era a Gabels, que a gente chama de cerveja barbante, porque não existia tampa na época para as garrafas, então eles usavam rolhas, amarravam a rolha e cobriam com breu, então era uma cerveja barbante, que é muito original. Eu tenho até, vamos dizer, um certo saudosismo de querer ter uma garrafa dessa, deveria ser uma garrafa maravilhosa, E essa cervejaria, quer dizer, foi para Belo Horizonte e está lá até hoje. Exato. Nós temos então mais uma vez o privilégio de lançar alguma coisa em Minas, né? Somos pioneiros, exatamente. E Honório Bicalho tem esse pioneirismo, essa coisa, até por ser, inclusive, enquanto Honório Bicalho, vamos dizer assim, ontem, o precursor da própria cidade de Nova Lima. Na verdade, Nova Lima começou por ali. Outra coisa também, nós temos lá uma central elétrica que produzia energia não só para Morro Velho, mas para parte de Nova Lima. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente tem lá hoje o prédio, que na verdade ele está bem abandonado, vamos dizer assim, mas era a usina de Gaia, a subestação, na verdade, da usina de Gaia, que na verdade até também, aí falando um pouco da origem até do próprio Honório Bicalho, o primeiro bandeirante a chegar em Honório Bicalho era um Gaia, e com isso a usina de alguma forma homenageava o nome dele. Tinha a hidrelétrica, que é em Rio de Peixe, que o Chalmers instituiu lá, um lugar precioso e maravilhoso também, que a gente precisa explorar até um pouco mais. Será objeto de um dos nossos programas. E aí a usina de Gaia, ela era a subestação que gerava energia para aquele distrito na época, até em função das atividades de mineração ali. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre a navegação no Rio das Velhas? Sim, o Rio das Velhas, na verdade, ele era o elemento navegável, até uma concepção eu acho muito futurista da época, o Império ainda, que eles instituíram uma forma de ferrovias, com trechos navegáveis para que se pudesse desenvolver todo o país e explorar o território brasileiro. E com isso eles chegaram com uma ferrovia em Honório Bicalho, porque também tinha um trecho navegável do próprio Rio das Velhas. E com isso a gente poderia chegar a alcançar outros destinos, vamos dizer assim. Secretário, e a igreja de Matozinhos? Bom, a capela, hoje a gente chama como capela, da igreja de Matozinhos, e é uma capela que está lá, inclusive está restaurada, está lá dentro do santuário, que é uma relação que a gente também tem que buscar, ter um melhor, vamos dizer, desempenho no sentido de ser um atrativo, não só cultural, quanto turístico também, de desenvolver ações ali. Secretário, vamos passar então do ontem e vamos chegar no hoje, O senhor, como secretário, o que o senhor tem programado, o que o senhor tem resgatado
de muita coisa que aparece nesse documentário apresentado nesse programa, em termos de festas, de gastronomia e outras coisas mais que o senhor queira nos apresentar. Na verdade, nós temos apoiado atividades, né? E aí é uma questão muito integrada, né, dentro do governo hoje, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na verdade, a Subsecretaria de Turismo, o resgate, por exemplo, da mandioca, que era uma cultura, né, ancestral, vamos dizer assim, em Honório Bicalho, e que a gente pode reestimular, porque é uma forma também de geração de renda. De alguma forma, isso teve muito a ver com a questão até de sustentação da população local ali. Então, a gente tem realizado a festa da mandioca, né, temos dado apoio a isso. Tem a tradicionalíssima Cavalhada de São José Operário, né, que é inclusive um patrimônio imaterial tombado, né, que é uma importância, né, tem, como diz o nosso nobre presidente da Cavalhada, o Sr. Geraldo Coelho, né, ele fala, só existe há 67 anos, então, quer dizer, há de se reverenciar, porque além da religiosidade que ela traz também um pouco da história até de estímulo às pessoas de buscar, né, a igualdade, a irmandade, né, de buscar a pacificação, porque ela narra a guerra entre mouros e cristãos e depois a união deles todos, né, num sentido muito bonito, que são as fitas depois que são entrelaçadas, que mostra essa união, né? Secretário, é lógico, nós falamos aí na festa da mandioca, que tem alguma coisa ou muito a ver com gastronomia. Sim. Mas a gastronomia em si, ela tem algum destaque na sua administração? Sim, a gastronomia a gente também faz associada, vamos dizer assim, com a questão do turismo, em função de ter... Nós temos uma lei, né, no município, que é a lei que a gente chama de lei pró-artesão, que é, na verdade, de produtos orgânicos associados, a produção de produtos, né, orgânicos associados ao turismo, ou seja, que envolve impacto na gastronomia. Por isso passa a questão de queca, lamparina, mas também passam outros ingredientes, vamos dizer assim, da nossa gastronomia, da nossa comida, né, que seja lá o bolinho de feijão, essas coisas, e a cerveja artesanal, né, e com isso a gente, claro, impacta em todas as nossas festas, que esses conteúdos estejam lá presentes para que a gente possa até difundir e também gerar renda para aqueles que podem, e preservar até a tradição do fazer, né? Porque na verdade quando você fala em patrimônio material, você fala muito em modo de fazer, né? Porque é isso que você vai tombar, porque o produto em si, né, ele passa a ser, a partir desse modo de fazer é que a gente chega no produto. Desculpe ficar provocando muito essa questão da gastronomia, porque eu não sei se o senhor sabe, após a minha aposentadoria eu voltei para os bancos escolares, né? Fui fazer gastronomia. Fiz um curso tecnólogo de 2 anos e meio com aulas todos os dias, né? É uma área que eu gosto bastante. É um novo chefe. Eu prefiro cozinheiro mesmo. Cozinheiro mesmo, pode. Mas, secretário, vamos então falar também uma coisa que eu sei que é muito peculiar ao Honório Bicalho, eu sei que é muito caro ao senhor, a questão do futebol amador lá em Honório Bicalho. O Honório Bicalho tem uma característica muito importante, inclusive até eu considero de relacionamento com a própria cidade, né, Nova Lima, porque a gente, Nova Limense, sempre considerou o Honório Bicalho como distrito, né? É um bairro, na verdade, sim, né, configurado. Mas sempre, e desde criança, né, eu ouvia, né, e acompanhava as pessoas que iam jogar bola sempre em Honório Bicalho, todos os finais de semana, né? E ali tem os 2 times que são muito importantes e significativos na história do próprio bairro, que é o Cruzeiro, né, e o Aliados. Então são até uma certa rivalidade entre os participantes, né? Existem 2 campos. E o Aliados hoje tem até uma estrutura um pouco melhor, porque em função, né, o campo foi mais bem tratado e tal. O Cruzeiro sofreu muito o campo dele agora com a última enchente, né? Mas é algo que a ser resgatado, né, brevemente, para que a gente possa retomar essas 2 agremiações como muito importantes até vamos dizer, na formação dos jovens de Honório Bicalho. Eles têm um impacto muito grande nisso. Muito bem. Secretário, falamos de ontem, falamos de hoje, vamos falar do amanhã? Sim. Eu gostaria de direcionar um pouquinho aqui.
Me é muito caro o nosso Rio das Velhas. O que a Secretaria de Cultura tem a nos informar a respeito do Rio das Velhas? O Rio das Velhas, há um tempo atrás, ele era a fonte, inclusive, da areia que se era retirada ali. Então, muitas pessoas usavam o rio, né, como barqueiros, né, o pessoal até tirando areia e era uma... E ouro, né? E ouro também, né? Então, assim, ele tem uma importância fundamental na história de Honório Bicalho. Hoje ele está bastante assoreado, né, mas existiu já há algum tempo atrás até o projeto Manuelzão, que buscava o resgate do Rio das Velhas, inclusive tinha um lema, né, 2030, eu acredito, 2020 acho, Rio das Velhas nadar e pescar, né, em que até o governador tentou pular e pulou na água. Ele parece-me que o vice ou o secretário dele, né? Para poder mostrar que era possível, né, fazer esse resgate. Em alguns lugares já existem peixes, né? Ainda em Honório Bicalho, o pessoal ainda pesca alguma coisa, mas mais para frente, mais para baixo, lá para o lado de Santa Luzia, já conseguiram resgatar bem melhor. Né? Mas é um processo que ele vem, né? Ele é muito lento, porque realmente é um rio muito extenso também, mas a gente vai tentando e a Prefeitura tem buscado as formas de incrementar e implementar esse desassoreamento. Mas fica aí algo no ar, né? Vamos pensar na Argentina, Porto Madeiro, quem sabe, né? Sim. Secretário, e outra coisa que eu sei que já existe, mas eu gostaria que todo mundo participasse efetivamente, né? A nossa estação ferroviária de Honório Bicalho, que já existiu, eu tenho inclusive fotos dela. Eu sei que a Prefeitura tem a intenção de resgatar, de reconstruir, não os moldes de antigamente, mas de reconstruir aquela construção que foi tão importante, né? Sim, inclusive que deu nome para Honório Bicalho, né? Porque na verdade a estação, em função daquilo que eu falei há pouco tempo atrás, do planejamento de desenvolvimento do país, né, com a questão das ferrovias, o engenheiro responsável era o Honório, né? O Honório Bicalho, o Honório Gurgel Bicalho, me parece que era o nome dele. Então ficou a estação com o nome dele. Então, assim, no seu vídeo aparece lá o Honório Bicalho no nome da estação, que gerou o nome do bairro, da localidade. Né? Então isso é muito importante. Era um equipamento, um complexo, na verdade, tombado pelo patrimônio histórico. Então, em função disso, dela ter sido demolida, infelizmente, não se pode fazer réplica de um bem tombado. Ele não pode ser copiado, vamos dizer assim, então nós temos que fazer uma nova construção. Obviamente vai buscar, né, os traços da antiga estação, incrementando com algumas outras ações que a gente possa estimular mais a questão da participação popular ali. Um elemento muito importante para a comunidade, muito cobrado pela comunidade de Honório Bicalho. Então isso demonstra mais uma vez a importância de se fazer. E com isso a gente tem também a questão da malha viária, porque ela era tombada, né? Então nós já temos a cessão de uma parte, né, inclusive da ponte do Cambimbe, já foi feita a cessão pelo DENIT, linda, para a gente poder fazer a restauração, nesse caso, e a malha viária, que a gente precisa de algum trecho, pelo menos, que o DENIT nos conceda a cessão de uso dessa área, para que a gente possa reestimular, pelo menos num trecho. É impossível chegar até Rio Acima, mas que a gente possa, pelo menos, fazer alguns passeios, né, naquele território, que vai dos Maia, por exemplo, que é o fundo lá de Honório Bicalho, com até uma região mais próxima de Rio Acima, que, na verdade, vai margear também a Estrada Real. Né? Então, a gente está buscando isso. O prefeito, nas informações que eu tenho, ele já tem uma cessão do terreno da estação. O DENIT já está liberando isso agora, parece que ele já até assinou, né, um documento. Né? É algo a ser mais, né, apurado, com mais, né, propriedade, vamos dizer assim, mas inclusive já surgiu até nos stories dele de Instagram. Então, a assinatura do documento de cessão da estação. Então isso acelera o processo, porque o projeto está praticamente pronto. Então, daqui a pouco queremos uma Maria Fumaceira novamente. Se Deus quiser. Que seja na sua
Tomara. Durante o seu período ali na prefeitura, né? Secretário, ali nós estamos, né? Falamos ainda há pouco aí da Estrada Real, é um ponto turístico fenomenal, né? A Estrada Real tem uma importância para o nosso estado, para o Brasil, imensa, né? Sim. Recuperando essa malha, nem seja uma parte dela, já vai ser um grande avanço, né? Vamos dar uma avançada um pouquinho. Se nós temos lá na Espanha o caminho de Compostela, por que não até a Serra da Piedade, né? Um caminho religioso, que é um turismo que a cada dia que passa está crescendo mais. Não, na verdade, eu acho que a gente pode, inclusive, associar um pouco com o CRER, né? Que é o caminho religioso da Estrada Real, né? Que é uma proposta da Arquidiocese, né? Ou da Mitra Metropolitana, da Igreja Católica, e que a gente possa associar, inclusive, com isso. Nós temos lá o santuário, por exemplo, uma capela, né, antiga, né, e muito bonita, e nada impede, por exemplo, que já que a gente tem o trecho da Estrada Real em Honório Bicalho, que é a chegada exatamente, né, dos bandeirantes para a nossa região aqui, que a gente estimule também essa questão do caminho religioso nas pontuações, que a gente possa fazer, né, da Estrada Real ali, o Santuário de Bom Jesus, e alguma coisa em Rio de Peixe, porque nós temos lá Nossa Senhora na Imaculada Conceição, me parece que é lá em Rio de Peixe, né? Então acho que a gente pode fazer um trajeto ali também, que eu acho que é algo a ser estimulado, inclusive pontuado como patrimônio, né? Então quer dizer que o amanhã de Nova Lima, o amanhã de Honório Bicalho é muito interessante. Podemos aguardar muito. Eu acredito que ele é muito promissor, sim, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de ansiedade, porque os processos são um pouco lentos, mas que, na verdade, que vão acontecer, com certeza vão acontecer. Secretário, já chegando agora na parte final do nosso bate-papo, muitíssimo interessante. O senhor sabe, né? Para cada um que aqui vem, nós pedimos uma peça que nos remeta ao local de onde ele vem, né? De onde nós estamos falando. Sim. E no caso de Honório Bicalho. Eu sei que o senhor trouxe uma peça de Honório Bicalho para ser colocada no nosso museu, que eu tenho certeza que amanhã será um museu abraçado pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura da cidade. Sim, a nossa. Que peça é essa, secretário? Eu trouxe duas peças. Uma é um trompete, né, do musicista de Honório Bicalho, do Euclides Barbosa, já falecido, mas que com essa peça se animou muitos carnavais em Honório Bicalho, que era o Carnaval do Salão, né? E desde a década de 40 até 1990 aproximadamente, as pessoas sempre, né, ouviam toques, né, do metal através do trompete do Euclides Barbosa, que era um músico de Honório Bicalho, né? Obrigado, secretário. Irá para esse nosso museu. E essa outra? E essa outra é um lampião de carbureto, né? Que na verdade era uma lanterna usada para a exploração das cavernas e das grutas e das minas, né? Olha, ele ainda está funcionando, inclusive está com um pouco de carbureto aqui dentro. Hein? Que ótimo. Secretário, muito obrigado pelo presente, mas nós também temos um presente para o senhor. É um presente do nosso programa. Eu passo às suas mãos. Obrigado. Vamos abrir. Olha, uma caixa também, inclusive personalizada. Muito obrigado. Nova Lima ontem, hoje, amanhã, né? E Djalma Ricardo Júnior, julho de 2023, né? Para marcar a sua presença no nosso programa. Muito, e registra também mais uma vez, nossa passagem aqui, falando da cultura de Nova Lima, que é muito importante. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Nós é que agradecemos, secretário. Pois bem, é uma pena. Chegamos ao final deste episódio. Mas eu não poderia terminar sem deixar aqui um convite para que vocês acompanhem, no mês que vem, o próximo episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, que já está sendo preparado e que vem aí com muita coisa interessante. Além disso, eu gostaria de dedicar esse programa ao grande historiador de Nova Lima, Sr. Jesus Drummond Batista, que nos deixou recentemente. E para terminar, eu gostaria de deixá-los refletindo sobre essa frase de Cora Coralina. Alguém deve rever, escrever e assinar os autos do passado, antes que o tempo passe tudo a raso. Então, até o próximo episódio e muito obrigado pela audiência. Existe um lugar nesta terra
diz. Lá passa um rio bem fundo, no fundo do meu quintal. Dia sonhando acordado por ele estava a navegar. E me deparei com o Chico e o Chico me lançou ao mar. Foi a viagem tão pouca, mas